Olá, amados de nosso Pai Celestial. É uma alegria sempre estar de novo aqui em contato com vocês através desse nosso programa. O nosso objetivo aqui é sempre anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por meio da sua graça Ele pode realmente habitar em nós. E você pode ser um aliado nosso. Os links e endereços vão estar aparecendo aí na tela da sua TV. Acesse o nosso canal no YouTube, PIB Londrina 1-oficial, e no facebook.com/programa Café e Fé. Nós contamos com a sua participação, com as suas orações, com a sua divulgação, com a sua colaboração, para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. Nós estaremos agora tendo aquele momentinho de nossos comerciais e voltamos logo para começar a pensar juntos. Eu não tenho salvação. O Senhor é a minha salvação. Algo novo através da cruz de Cristo. Hoje é, porque temos a esperança da glória do amanhã. Louvado seja Deus. Nada muda o caráter de uma pessoa se não é a pessoa de Jesus Cristo. Meu cara, transgenia já faz lá na cruz. Que ele pegou o santo e botou o profano no santo, e pegou o profano e libertou ele e colocou o santo no profano. Isso chama-se transgenia da graça de Deus. Hoje nós vamos continuar tratando de um assunto que nós já falamos aqui. Eu falei no último programa de um colar de pérolas que tipificava aqueles ais das ostras no fundo do mar. Ali no íntimo de cada pérola encontra-se intruso algum tipo de mágoa, algum tipo de ferida. E nós precisamos aprender a cultivar pérolas. Esse é um assunto que é importante, porque Jesus disse que a gente teria tribulações neste mundo. Ninguém foi vacinado contra problemas. E estas pérolas da ostra, elas contam contos ou histórias de dores que foram injetadas nelas pelos grãos de areia nos seus tecidos. Alguma pedrinha, alguma casca das outras ostras entraram ali e começaram a ferir o tecido. E aquilo gera dor. E a ostra então começa a se proteger. A pérola
ou a conta, é uma espécie de conto da dor transformada em joia. É aquilo que aquela dor produziu e que o animal, o molusco, acabou fazendo com que houvesse uma proteção. As nossas vidas também são marcadas por espinhos sutis, por espetadelas que perfuram os nossos corações, deixando marcas profundas em nossa alma. E a forma como nós reagimos, essa forma pode ser de vitimização e que levam à paralisia, a pessoa fica paralítica emocional, ou então produz em nós uma condição melhor de enfrentar a vida. Eu nunca ouvi falar de alguém que tenha sido vacinado contra sofrimento, contra espetadas emocionais. Todos nós vivemos neste planeta azul, nesse planeta tão lindo, de alguma forma que já fomos feridos por alfinetadas dos nossos amigos, de nossos parentes, de pessoas estranhas, e isso fica entranhado dentro de nós. E diga-se de passagem, isto dói. Dói o abandono, dói o esquecimento, dói a palavra áspera, e ela vai produzir em nós mal-estar. Não estou falando de agulha de acupuntura que cura. A conversa aqui é de estrepe, rasgando a carne, ou de uma picada de escorpião que dói 24 horas por dia. Estou falando dessas dores da nossa alma por causa de palavras ásperas. A Bíblia diz que a palavra pode servir de método curador e também pode servir de lugar de estancar a vida, de matar. A questão agora é saber o que tudo isso se transformou. O que essa atitude gerou? Pérolas como joias ou pedras agudas irritando o canal da nossa uretra, e nós ficamos ali sentindo aquela dor e nos lamentando e lastimando. O que tem acontecido com sua vida ao longo do seu andar? Você que tem enfrentado separações, acusações, desprezo. Existe um tipo de dor que, pela graça de Deus, será convertida em festa, enquanto há outro tipo que se perpetua numa espécie de tumor crônico. Ali dentro, a pessoa fica alimentando, fica como que cultivando aquela dor, e aquilo vai gerar um mal-estar para o resto da vida. O cristianismo sem sofrimento é utopia. Eu sei que tem muita gente que prega uma espécie de redoma, um lugar ultra seguro, de tudo que é próspero, você não tem doença, você não tem contrariedades. Contudo, é aqui, em meio às aflições, que vemos surgir uma espécie mais resistente às picadas das víboras. É neste mundo
caído, nesse mundo de sofrimento, que nós precisamos ganhar a dimensão do Evangelho de Jesus Cristo para nos libertar. Para que eu não fique prisioneiro numa espécie de penitenciária de segurança máxima na minha memória. Eu fico sempre retornando àquele passado para como que garimpar aqueles sofrimentos e viver como coitado. O coral dos filhos de Abba, os filhos de Deus, Abba é o termo bíblico para pai, papai, paizinho. Este coral dos filhos de Deus, ele faz sempre sua apresentação, aquela apresentação mais afinada em meio aos dias de nuvens escuras, de noites tenebrosas, às vezes no meio das lutas maiores. O povo de Deus, ele sempre está esperando por uma aurora, que é a família da ressurreição. A aurora é o grupo da madrugada, que como os roxinóis, não perdem tempo para dar um show de louvação nas horas das tempestades. Eu tenho encontrado algumas pessoas pelo caminhar da minha vida aí, que quando você encontra com ela, você percebe que o sofrimento lhe deu uma têmpera, uma resistência. E essa pessoa reflete uma espécie de cantar com esperança, que a gente não vê em outros. Estão ali se arrastando, sofrendo. Eu não sei qual é o seu caso, se você é dos tais que vive atrelado a um passado sofrendo, né? O salmista, ele no Salmo 30, nos versos 4 e 5, ele propõe um concerto. Concerto aqui é com C, é um cântico, é uma apresentação. E ele diz: cantem ao Senhor, cantem todos os que lhe são fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um instante, o seu furor a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu, quando leio esse salmo aqui, eu me reporto para a sexta-feira da paixão de Cristo, aquela sexta-feira tenebrosa, para dizer como os latinos, tenebrae facte sunt, há uma escuridão, é o fato de que não há esperança. Israel, que tinha alguma esperança no Messias aqui, para aqueles que criam, acabou. Mas não acabou. Há um domingo de ressurreição. Há uma manhã radiante, há uma alegria que virá. E é maravilhoso ver um cristão cantar debaixo do chicote. É tão bonito ver quando este cristão que tem esperança, como Paulo e Silas, presos numa cadeia em Filipos, na Grécia, com as suas costas feridas pelas chibatadas, com lanhos do chicote nos seus lombos, eles cantavam à meia-noite e cantavam louvores a Deus. Não se tratava de uma dupla caipira afinado pelos seus instrumentos, mas um dueto de alguém que estava afinado com o céu. Era difícil, mas eles cantavam. Apesar dos seus sofrimentos, das feridas, dos ferimentos, eles não se fizeram de vítimas.
é o que muitas vezes eu tenho a tendência, diante do sofrimento, de ficar gemendo, murmurando, reclamando. Tem um escritor inglês chamado Plummer, que ele dizia que as aflições, elas muitas vezes possuem o notável poder de fazer-nos lembrar dos nossos pecados. E eu acrescento de uma tão grande salvação. Quando eu vejo os meus sofrimentos, eu vejo que eu sou uma raça caída, eu faço parte dessa raça caída, que tende de se paralisar, de sentar numa cadeira de paralítico e ficar ali como um gemedor crônico, e esqueço desta tão grande salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Eu gostaria de dar um espacinho e voltar daqui a pouco fazendo outras considerações sobre essa transformação das pedrinhas, das areias que entram na ostra e ela transforma em pérolas, e dos problemas que entram nas nossas vidas e que podem ser transformados em joias de adoração e louvor. É já que eu volto. Eu estava falando antes que o Plummer dizia que as aflições, elas muitas vezes possuem um notável poder de fazer-nos lembrar dos nossos pecados, e ele acrescenta que nós somos abençoados quando nossas tribulações curam nosso amor ardente pelas coisas que perecem. Você presta atenção que aquilo que nos dá muita dor normalmente está fixado naquilo que é do aqui e agora, do temporal, as coisas deste mundo. E o que Plummer quer dizer aqui é que nós somos abençoados quando nossas tribulações, elas tratam e nos curam do amor ardente que nós temos pelas coisas que perecem neste mundo. O apóstolo Paulo foi preciso ao mostrar em 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, e sim nas coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha bem, você presta atenção que aquilo que está aqui, que nós estamos percebendo nesta realidade física, isso tudo é temporal. Mas há uma outra realidade, numa outra dimensão, e que nós podemos enxergar pela fé, que são as realidades eternas. Tristes são estes gemidos próprios dos escravos das paixões que se iludem com o aqui e agora, com aquilo que é apenas temporal. E ele fica ali
pelo tempo reclamando e gemendo. Quem lamuria normalmente é quem tem direitos em excessos e aí fica sentado nos seus direitos. São como que sindicalistas que reivindicam atenções especiais dos patrões e querem o tempo todo viver bajulados. Às vezes eu fico achando que Deus deveria estar olhando o tempo todo para mim no sentido de colocar um babador para que eu não suje as minhas camisolas infantis. Esses gritos que denunciam que os entes estão precisando de colo e que fazem birra se não recebem de pronto aquilo que estão reivindicando, é a característica da infantilidade emocional. Todo tipo de murmuração, no fundo, aponta para um clamor desvairado em busca de alguma visibilidade. Eu quero ser visto. É como aquela criança que fica ali fazendo birra para ser atendida. Mas o coral, este coral desafinado de murmuração, é uma cadeia, é uma prisão, é insuportável. E os sofrimentos que atingem os filhos de Abba, os filhos de Deus, são os mesmos, iguais aos que sobrevêm sobre todos os filhos de Adão. Ninguém está isento de sofrimento. É a diferença que nós precisamos entender, é a maneira como nós vamos reagir, como nós vamos enfrentar essa questão. A única diferença é a reação. Enquanto os filhos da madrugada, os filhos da ressurreição, os filhos de Deus, da esperança, dão graças, dão aleluias ao Pai por tudo, a raça caída reclama, critica, murmura, azeda e adoece. Fica prisioneira mesmo. Mesmo que as dores sejam iguais, o resultado é bem diferente. Como você reage? Como você está reagindo aos seus sofrimentos? Eu sei que se você é daqueles que cantam com alegria diante dos sofrimentos, quem estiver por perto, seja marido ou esposa, pai ou filho, netos, avós, se você vai ser uma pessoa que vai construir, que vai ser benfazeja, vai fazer o bem. Mas se você for um murmurador, o outro vai ficar infectado com o veneno das suas palavras, dos seus gestos. Aquilo contamina. Um grupo no meio da dor, ele faz festa. O outro faz fofoca, futrica, fica fustigando e fustigado, eles fazem lamúrias e aquilo gera uma dor doida. A família adoece. No emprego, os colegas adoecem. Porque ninguém gosta de conviver com esse tipo de gente. Isso gera dor. Alguém disse que o sapo e o murmurador são produtos da lama. Eles são frutos da mesma coisa. O murmurador e o sapo moram atolados no pântano. Mas eu acho que os canários e aquele que louva tem outro campo. Fica em cima da árvore e louvam e cantam. Tem um pregador do século XVII chamado Thomas Brooks, que ele dizia que
Melhor ser mudo do que ser murmurador, pois a murmuração desonra o homem, aprisiona-o na fala e o pior, envenena os outros, intoxica os outros. Meu Deus, tem misericórdia de mim, não me deixa ser um chato de galocha, uma pessoa que as pessoas não querem conviver comigo porque eu estou aí o tempo todo a ver defeitos, a ver problemas. Não estou dizendo que a gente não deve ver defeitos, não. Deve corrigir, mas tem gente que ele não consegue enxergar nada que seja de bom, só problema, só dificuldade, e ali fica atido aquilo. As pessoas que se queixam são normalmente as que mais dão motivos de queixa. É horrível conviver com esse tipo de gente. Uma vez eu estava numa residência e estava um pessoal ali conversando e havia uma senhora, e aí é bom a gente dizer que os velhos tendem a se especializar nessa coisa de murmuração, e estava ali uma senhora e começou a patinar igual carro a álcool no frio, e ficou ali, e a neta diz assim: eu vou levantar porque já começou. ela deu ali uma atitude da cultura da família, já vou me levantar porque já começou. Eu pude perceber no ar que aquilo faz parte da cultura familiar que adoece a todo mundo. E como transformar os grãos de areia em pérola? Esse é o milagre. É o milagre da dor no corpo da ostra e o milagre do cristão que vive neste mundo de sofrimento e transforma o seu sofrimento em oportunidade de ser uma vida criativa. No mundo invisível do Espírito, pela graça de Deus e mediante a obra da cruz, nós podemos, através da fé, converter as dores em joias. E a nossa conversa, o nosso bate-papo em casa, ele se torna numa espécie de deleite. E é que as pessoas gostam de estar. Eu tive contato com uma pessoa, ele já partiu, mas ele disse para mim uma vez: eu todos os dias eu passo na casa dos meus pais e eu gosto de conversar com eles, porque é uma conversa tão agradável, tão positiva. Que testemunho bonito. Ou ainda, por causa de nossa natureza adâmica e incrédula, nós nos deixamos azedar, até que as feridas se transformem em tumores e tumores cancerígenos. Muitos desses tumores vão nos agredir como espadas ocultas para nos tornar amargurados no íntimo. Eu gostaria de lembrar aqui umas palavras do C.S. Lewis, um escritor das Crônicas de Nárnia. Ele diz: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio dos nossos prazeres. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Esta dor é o megafone para despertar um mundo surdo. E quando nós aprendemos a lição, nós saímos da toca e aprendemos a confiar e a louvar a Deus por meio das nossas dores e sermos instrumentos de cura para este mundo em sofrimento. Espero que você ganhe essa dimensão e transforme, por meio de Cristo, as suas dores em louvor e em joias preciosas. Até o nosso próximo programa, de coração para coração.